A cidade de Nova York vai multar quem não usar máscaras em público, anunciou o prefeito Bill de Blasio. O índice de pessoas contaminadas quando fazem testes da doença do coronavírus 2019 realizados na cidade subiu de 1 para 3%. No auge da pandemia, Nova York foi a cidade em que mais pessoas morreram no mundo, 23.823. Desde o início da pandemia, os Estados Unidos registraram 7.233.000 casos e quase 207.000 mortes. O jornal The Wall Street Journal, porta-voz do Centro Financeiro de Nova York, criticou a falta de um sistema de informações integrado com um banco de dados nacional, interligando todos os hospitais para enfrentar uma emergência de saúde pública como a atual. No mundo inteiro, já são 33.881.000 casos confirmados e 1.013.000 mortes, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins. Mais de 25 milhões de pacientes foram curados, 65.905, 1% dos que estão em tratamento estão em estado grave. No Brasil, mais 876 óbitos e 33.269 casos foram notificados nesta quarta-feira. O total de mortes subiu para 143.866, com 4.813.000 casos. O Brasil é o segundo em número de mortes e o terceiro em número de casos, atrás dos Estados Unidos e da Índia. Mais de 4.180.000 pessoas foram recuperadas no Brasil e 486.000 estão em tratamento. A média diária de mortes dos últimos 7 dias está em 689, é estável. Com a queda no contágio no estado de São Paulo, uma desaceleração da pandemia no Brasil. E o governador João Dória Júnior anunciou o início de uma campanha de vacinação com a vacina chinesa em 15 de dezembro. Mas a suposição de que Manaus havia conseguido chegar à chamada imunidade de rebanho, a outra maneira de acabar com uma doença viral além da vacina, quando o vírus tem 30% da população somente para atacar, porque a maioria já teve contato com o vírus e adquiriu imunidade, aí o ritmo de contágio diminui. Manaus ainda não chegou lá. O aumento no número de casos levou a capital amazonense a fechar praias, bares e restaurantes. Na Índia, um estudo de 85.000 casos concluiu que crianças e adolescentes de todas as idades podem pegar o coronavírus e contaminar outras pessoas, mesmo quando não desenvolvam a doença. Na Europa, que enfrenta uma segunda onda de contaminação pelo coronavírus, mais 135 pessoas foram entubadas nas últimas 24 horas na França, elevando o total para 1.232. Em abril eram 7.000. A ministra do Ensino Superior, Frédérique Vidal, não vê necessidade de fechamento geral das universidades, mas a situação na região de Paris continua piorando. A incidência de contágios passou de 250 de cada 100.000 habitantes em 2 semanas. A ilha da França pode se tornar uma área de alerta máximo, o que levaria ao fechamento de bares e restaurantes, como já acontece em Marsella, a segunda maior cidade francesa. O governo socialista da Espanha anunciou um acordo com o governo regional de Madrid, dominado pelos conservadores do Partido Popular, para estender a quarentena a toda a capital espanhola e mais 11 municípios da região. As reuniões sociais seriam limitadas a 3 pessoas, mas a governadora direitista de Madrid, Isabel Ayuso, acabou rejeitando as medidas e não vai aplicar as novas regras. A região de Madrid tem 43% dos casos da segunda onda na Espanha. O jornal catalão La Vanguardia, de Barcelona, lamentou que Madrid seja hoje o epicentro do coronavírus na Europa, mas não há acordo, não há diálogo, nem colaboração. No Reino Unido, o total de casos novos num dia passou de 7.000, mais do que no auge da primeira onda, em abril. O principal assessor científico do governo britânico alertou
que os casos novos podem chegar a 50 mil por dia até 15 de outubro. No norte da Inglaterra, pelo menos 16 milhões de pessoas estão em confinamento, têm orientação para não sair de casa, a não ser para coisas essenciais. No país inteiro estão proibidas reuniões sociais de mais de 6 pessoas. O primeiro-ministro Boris Johnson prometeu adotar medidas mais duras se o contágio aumentar. Já enfrenta uma rebelião da ala mais à direita do Partido Conservador, que considera as medidas de distanciamento social, isolamento de distanciamento físico, isolamento social, uma violação da liberdade. A boa nova é que a última pesquisa do Imperial College de Londres aponta uma queda no contágio desde que foram proibidos os encontros de mais de 6 pessoas. O pai do primeiro-ministro, de 80 anos, foi visto sem máscara numa loja de Londres. Na Ucrânia, o ex-presidente Petro Poroshenko pegou o coronavírus. O parlamento ucraniano suspendeu as sessões plenárias até 20 de outubro, depois que pelo menos 10 deputados foram infectados. Os doentes mais graves no mundo inteiro, isso, perdem 2% da massa muscular por dia quando estão entubados. A África do Sul reabre o país para turistas estrangeiros vindos de países onde o contágio seja baixo. Estados Unidos, o Brasil, a França, a Holanda, o Reino Unido e a Rússia estão excluídos. Nos Estados Unidos, acaba nesta quinta-feira a ajuda do governo para as empresas pagarem os salários dos funcionários que estão licenciados durante a pandemia. Sem ajuda, as companhias aéreas vão dispensar pelo menos 32 mil trabalhadores. A Disney protestou contra o fechamento dos parques temáticos na Califórnia e vai demitir 28 mil empregados. O líder da maioria republicana no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, declarou que o partido não aceita de jeito nenhum a proposta da maioria democrata na Câmara de Representantes de aprovar um plano de estímulo à economia de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares, cerca de 12 trilhões e 60 bilhões e 360 bilhões de reais. A pobreza atinge 40,9% da população da Argentina, 18 milhões e meio de pessoas. O país estava em recessão desde 2019. Com a pandemia, o pico da pobreza foi 47,2% da população no segundo trimestre. Na quarta-feira, morreram 419 argentinos e os novos casos bateram recorde com 14.932. A Argentina é o 8º país do mundo em número de casos, 751 mil, e o 13º em número de mortes, 17 mil, e o 16º em mortes por habitante. A situação é pior na Venezuela, onde os médicos que combatem a Covid-19 ganham o equivalente a $4 por mês, menos de R$25. No Brasil, há 13 milhões de pessoas procurando emprego, a taxa de desemprego está em 13,8%, é a maior em 8 anos, mas se refere ao segundo trimestre, mas foram criados 249 mil empregos com carteira assinada no mês de agosto, o melhor resultado para agosto em 10 anos. O governo Jair Bolsonaro ainda não descobriu como financiar o programa Renda Cidadã, um programa de renda mínima que deve substituir o Bolsa Família quando acabar a ajuda de emergência, que aumentou a popularidade do presidente. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara se tiver de sair à rua e muito obrigado pela sua atenção.